Prepare-se para decolar. Você está prestes a pousar no mundo muito mais leve, cheio de saúde, não é mesmo, Daniel? E hoje, o que a gente tem aqui? Quem que a gente tem aqui, né? Antes de falar dele, eu vou falar da Stipper, grande Tiagão. A Stipper, para quem não conhece, são pastilhas de silício que elas potencializam os pontos de acupuntura e por vezes fazem até o trabalho da agulha mesmo, né? Quem tem medo de agulha vai no Stipper que é sem dor. E o Thiago também tem umas cápsulas de silício também para você tomar. E essa aqui tem extrato de semente de uva. Ele pensou no sabor também, né? Que tem que ser gostosinho, né? Não só na saúde, né? E eu vou dar mais um recado legal também aqui, que eu vou apresentar agora meu grande amigo aqui, que é o Ednei Fernando Manojo. De novo, né? De novo e sempre, né, Ednei? Sempre, sempre, Queria sempre. agradecer aqui a participação, Que isso eu que agradeço mais uma que, vez. para E quem que não tenham sabe, várias, que tenham vai, próximas. certeza. O Ednei, ele sabe muita coisa, muita coisa. Eu nem vou falar do currículo dele hoje, porque hoje a gente vai se dedicar à iridologia, né? E o Ednei, ele também faz parte do SATOSP. E eu queria dar um recado aqui que vai rolar o Congresso Internacional do SATOSP, o 23º Congresso, no dia 30 de 30 novembro, de novembro, 1º de dezembro. 1º de dezembro. Isso. São, acho que 20 palestras, tem um monte de palestra legal, São, se não falha a memória, acho que 18 palestras legal, presenciais e e com online, transmissão ao vivo também online. legal. E mais 3 minicursos online que serão na segunda, terça e na quarta-feira. Que legal. Para quem quiser saber mais informações, entra lá, satosp.com.br, que você consegue se inscrever, tudo. Tem um. Inclusive estarei lá participando, Aí, falando sobre avaliações integrativas. vai lá que você conhece o Ednei ao vivo, ao vivo. Vamos lá, Ednei. Iridologia, cara, isso eu acho sensacional quando eu descobri que você fazia. Eu acho incrível. Me tira uma dúvida, você vai conversar com a pessoa, você já fica de olho no olho assim, já descobre muita coisa ou não é tão simples assim? Não, é uma pergunta que o pessoal faz com bastante frequência, é É, que a gente vai aprendendo a fazer a leitura de microsistemas, leitura corporal, a comunicação não verbal, aurículo, a íris, crânio, e o pessoal acha que você está analisando ela o tempo todo. A gente não é, fica analisando o tempo todo, mas são informações. é. Então, muitas vezes você está conversando com a pessoa, você está olhando no olho dela, você vê alguns sinais. A gente não fica, vamos dizer, intencionalmente avaliando. Mas se Mas, a imagem está lá, ficou registrada, se precisar, a gente vai buscar. E tem sinais que a gente consegue ver mais a olho nu, é, mas o ideal mesmo é a gente conseguir aí com uma amplitude, com uma lupa, a gente tira a foto, que aí a gente consegue ver detalhes maior, ter mais precisão, etc. Tem alguns sinais, por exemplo, que quem tem olho escuro, você olha uma borda branca, né, é o que a gente chama de anel de colesterol. Mostra que a pessoa tem uma tendência ao colesterol elevado. caramba. Então, atividade física, etc., para evitar esse descontrole. Tem gente que não dê para ver em olho claro, é que a olho nu, assim, batendo o olho, É no mais escuro fácil, contrata mais, é, contrasta contrasta, mais. é, Agora, olho claro, tem manchas, que a gente chama de manchas psóricas, que é mais fácil da gente identificar no olho claro a olho nu, né? Por conta do contraste. Então a gente consegue ver a região, a área, isso já vai dando algumas E, e essa indicações. técnica, nessa terapia, ela é relativamente nova? Ou... Não, ela é antiga, tem duas vertentes em termos históricos. Tá? A primeira cartografia foi criada em 1886 por um húngaro chamado Ignaz von Pexley. Ele tem dentro da história dele
diz que ele cresceu numa fazenda e aquelas brincadeiras de ficar com estilingue, ele acertou uma coruja e ele foi cuidar da coruja. E aí ele viu que a coruja estava com a pata lá, a pata quebrada pela pedrada que ele acertou, e ele observou que apareceu um risco, né, na íris, no olho da coruja. Ficou uma faixa escura. Então, Isso chamou a atenção dele. Mas até aí, tudo bem. No que a coruja começou a melhorar, essa faixa foi ficando mais fina, mais fina, mais fina, até ficar uma linha bem tênue. Isso ficou na cabeça dele. Aí ele foi, fez curso de medicina e tal, e ele começou a perceber que as pessoas apresentavam alterações na íris do olho de acordo com algumas patologias, com alguns problemas. E aí ele começou, você tem problema em tal coisa. Aí, como ele era médico, trabalhava no hospital, foi pegando estudos também de relatos, né, que são relatos de várias partes da Europa. Tem alguns relatos, por exemplo, de Platão, dizendo que não se pode conceber a cura sem antes analisar a menina dos olhos. Mas não se falava, não existia uma cartografia que expressasse isso. E o Ignaz, doutor Ignaz, ele montou essa cartografia. Foi a primeira cartografia que tem informação na história. Paralelamente a isso, tem uma outra vertente, que existia um pastor, né, alemão, que ele fazia os tratamentos através do que ele observava de sinais do olho. E geralmente eram tratamentos que envolviam a parte alimentar. Tanto que hoje, quando a gente fala de iridologia, existem vários métodos. Tá? Então a iridologia alemã geralmente vem dessa linhagem, vem dessa ideia. E é comum a pessoa chegar no consultório, por exemplo, e falar, olha, eu queria fazer análise da íris, tal, ou alguém me indicou, mas eu não quero mexer na minha alimentação. Mas justamente quando a pessoa fala isso, eu já sei que a informação que ela trouxe já vem dessa abordagem alemã. Quando a gente fala da iridologia, ela é um método de avaliação. Aí cada terapeuta, de acordo com a sua formação, vai fazer o uso de forma distinta. Então, por exemplo, para eu buscar a iridologia, os clientes, os pacientes que buscam a iridologia... Pode ser clientes também. Clientes também. A intenção é saber mais sobre o corpo, para quais as terapias ela precisa para se cuidar, é isso? A gente tem, nós podemos observar várias motivações, tá? Desde o autoconhecimento. Vamos começar pelo autoconhecimento. Tem alguma parceria com algumas empresas que, quando eles vão montar equipes de trabalho, eles mandam as pessoas, eu tiro a foto da íris e analiso, a gente faz uma análise das características, que são algumas características inatas através da íris. A gente não faz análise técnica, isso fica para o pessoal do RH. Mas a gente tem características, por exemplo, de uma íris joia. A pessoa é mais racional. Não é que ele não seja criativo, ele é, mas a criatividade dele, você vê as referências, vê de onde vem. Uma outra íris, que é a íris flor, que a gente costuma falar que é a íris do artista, a pessoa tem uma personalidade um pouco diferente, mas ela gosta de aparecer. Ela vive muito mais pelo seu estado emocional. Então as emoções imperam mais dentro do humor. Em contrapartida, a parte criativa, sabe aquela pessoa que fala, meu, de onde cara foi tirar essa ideia? As ideias são muito fora da curva, a pessoa fala, surgiu a ideia, foi uma inspiração, surgiu, tal. Então, geralmente é o flor, né, a íris com essa característica que traz isso. Tem a íris corrente, já é um perfil mais metódico, já é um perfil, ele não precisa aparecer. Ele sabendo que tem
que tem um reconhecimento do grupo, da equipe, beleza. Tanto que a gente costuma falar que se for montar um espetáculo, o artista que vai estar no palco é o Flor. Aí ele explorou. Ou quem vai controlar o dinheiro, etc., fazer os cálculos, produção, etc., o ponta de lança. O corrente é aquele que vai administrar, gerenciar. O corrente ele tem esse nome porque ele busca unir os extremos, os opostos. Tá. Tá? E aí a gente tem as íris mistas, o ponta de lança. O ponta de lança é a mistura do joia com flor. É aquele que você vai começar um projeto, é o que põe a cara, é o que topa tudo. Mas na hora que o projeto dá certo, que é hora de colher os louros, ele pula fora, porque ele é movido a desafio. E o fato de não ter mais aquele desafio de estar batalhando, construindo, perdeu a graça. Olha então ele aí. não vai pelo dinheiro. Aí quem é que vai divulgar, vai buscar patrocínio, etc., do espetáculo? Bota ponta de lança lá que ele vai estar buscando, correndo atrás de tudo isso. Que legal. Tá? Então aí a gente consegue. Aí tem o corrente flor, que vai fazer o meio campo entre aquela coisa mais metódica e o artista. Legal. No letreiro tem que estar o nome do artista, que aí se não incomoda. Então tem empresas que chamam, que indicam de acordo com o perfil da equipe. Tá. A gente vai vendo as características, passa a característica para RH e eles montam a equipe. Tem um ex-aluno que ele tem uma agência de empregos. Então ele tira a foto da íris, faz só uma análise em termos comportamentais e vai junto com o currículo. Tá? É o diferencial da agência dele. Vou gerar uma polêmica aqui, ó. Pensa comigo. Termina aí. Que eu já me cocei aqui. Isso já só na parte de autoconhecimento. Tá? Agora, tem a parte terapêutica. Tá. Aí a gente consegue identificar órgãos de menor resistência. Tá? Então, por exemplo, as pessoas não são iguais, não respondem iguais aos mesmos estímulos. Certo. Mas, através da íris, a gente consegue identificar qual é o órgão que está sujeito a adoecer mediante o mesmo estímulo. Então, 3 pessoas submetidas ao mesmo estresse. Cada um vai somatizar, vai apresentar um problema diferente. Aí a gente consegue identificar aonde que vai, qual o órgão que vai adoecer primeiro. Caramba! Isso, com a formação da iridologia metafísica, antes da pessoa manifestar o problema, a gente já conseguiu identificar que ela já tem esse padrão. Nossa. Então a gente já consegue, através do padrão, propor tratamentos abordagens para que a pessoa não venha a desenvolver o problema. Para que ela ajude essa mudança. Tem a parte nutricional. Então, por isso que eu falei, você tem uma avaliação, aí de acordo com o conhecimento do iridologista, você acrescenta a terapêutica de domínio, que a pessoa domina. Então, o nutricionista, através dos sinais da íris, a gente consegue identificar a deficiência de algumas vitaminas, de acordo com aonde existe o órgão de choque, que vitaminas você pode estar utilizando para melhorar a absorção daquele, reforçar aquele órgão. Em termos fisiológicos, né? A pessoa tem um conhecimento aí mais de fisiologia ou de patologia, identificar quadros. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma enxaqueca. Tem motivos diferentes que levam a essa enxaqueca. Então, em termos médicos, facilita para você direcionar a ordem dos exames. Então, por exemplo, tem pessoas que têm enxaqueca por intolerância alimentar, tem enxaqueca por compressão de cervical, tem enxaqueca por estresse. Na íris, você olha, tem uma alteração na região cervical, a parte intestinal está belezinha. Pede um exame de imagem da cervical primeiro, para não passar por um monte de outros exames. Caramba!
que isso vai te ajudando a direcionar. Ah, é uma alteração de fígado, tem lá um sinal, uma mancha na área de fígado. Aí você pode, em vez de fazer o exame da cervical, o exame de intolerância, vamos fazer um ultrassom, vamos ver como é que está o fígado. Que isso ajuda a direcionar. A gente costuma falar que a iridologia ela não dá diagnóstico, ela fornece uma diagnose, uma informação. E, mediante essa informação, questão de segurança também. Segurança? Tá? A íris é mais segura do que digital. Tá? Os sinais da íris, eles não somem. Tá? O sinal fica registrado. Aí você tem, hoje já vendem fechaduras através de leitura iridológica. A gente via muito em filme, né? Então, em filme, isso é mais seguro, do tá? que Porque a digital você pode raspar não aparece. E que nem em filme também, o cara copia, digitar e põe, né? O olho é difícil, só se arranca, não, que aí nem não tem filme como, também. porque você arranca, você não tem como arrancar, quando a gente fala da íris, é uma musculatura. Tirou, então você não tem muito como. É a parte colorida, mas o olho você não. A não sei que você consiga tirar o globo ocular inteiro, só que aí a pupila dilata. E aí você diminui as áreas dos sinais. Vamos usar polêmica. E outras. Não, duas, já estou em duas polêmicas, já pensei, mas eu pensei numa aqui que não é muito legal de falar, mas quando meu avô faleceu, pensando nisso daí, né, o meu tio estava do lado dele, e meu tio falou, o olho dele ficou cinza. Ele falou, ele foi morrendo e o olho ficou cinza. Vai apagando. Quando dizem que vai... tem um poema que fala que a pessoa... que o brilho vai se apagando. É exatamente isso. Quando dizem que o olho é a janela da alma, não está errado. Então a gente tem como identificar comportamentos, né, através da iridologia. Então se a pessoa o massoterapeuta. O massoterapeuta, através de alguns sinais, dá para identificar qual a técnica de massagem vai ser mais adequada para aquela pessoa. Uma massagem clássica, uma drenagem, uma massagem mais muscular, a área que está apresentando problema. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça e você vai ver um problema que está gerando no intestino. Teoricamente, polemicamente, o iridologista vê o futuro? Seria isso? Não. Aí, isso é uma coisa que a gente fala muito em curso. Eu posso ir lá ver meu futuro? Né? Então, o que acontece? Existe pela qualidade das informações, para muita gente, eu falo que dá uma coceirinha na língua, da pessoa adiantar e falar, vai acontecer isso, aquilo outro. Existe uma abordagem que é chamada de cronorísquio. Como é que é? Cronorísquio, que foi desenvolvido pela Daniele Lorito, por um italiano. E o que acontece? A gente consegue identificar algumas cronologias de traumas e mais ou menos que idade que aconteceu. Só que, eticamente, o que a gente coloca? Você vai questionar a pessoa até a idade que ela tem. Mas tem marcas depois, mas a gente não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, etc. Então o cuidado é justamente para quê? A análise é uma troca, é uma conversa. Então muitas vezes você tem uma característica e você foi educado, a sua educação te levou a uma outra condição, uma outra característica. Vou citar um caso de um paciente. Ele veio para fazer acupuntura em virtude de uma hérnia que ele tinha, uma hérnia na cervical. E a gente começou o tratamento, e ele andava de moto e tal. A profissão dele, ele era auditor de uma grande construtora. E tudo bem, alemão, educação alemã, aquela coisa bem rígida e tal. E ele apresentava, né? Então ele falou, olha, uma vez por mês eu tenho uma enxaqueca
que eu passo final de semana sem poder sair do quarto. Qualquer luz, tudo me incomoda. Isso ele foi falando no decorrer das sessões. Aí eu falei, posso tirar uma foto da sua íris? Ele falou, pode. Aí eu tirei a foto da íris dele, uma flor. Tá? Ou seja, cheio de pétalas. Caramba. A íris flor é a que nós falamos, é a íris do artista, é aquela coisa de criar, e a educação dele muito metódica, aquela coisa e a profissão dele alinhado a isso. Aí eu perguntei para ele se ele tinha alguma atividade no dia dele que ele pudesse exercer, que seja um hobby, construir, montar alguma coisa, pintar, desenhar, um hobby onde ele pudesse dar vazão para isso. Expliquei o que é a íris flor, as características e tal, e ele foi literalmente educado ao contrário. E passou. Aí ele falou, tá, mas eu trabalho muito, não sei o que lá, não dá tempo. Passou, acho que uns 20 dias, ele chegou e falou, olha, sabe aquilo que você falou do meu olho? Falei, o que tem? Falei, então, na empresa surgiu uma vaga no departamento de novos projetos. E ele falou, bom, em cima do que você tinha me falado, me veio aquilo na cabeça. E eu me candidatei à vaga. Eu falei, puxa, que legal. Ele falou, não, mas não acabou aí. Eu falei, mas o que aconteceu então? Eu tive a reunião com o diretor executivo desse novo departamento, e como ele trabalhava com parte de auditoria, etc., ele falou, eu tinha um monte de ideia. O diretor virou e falou, olha, cancela a entrevista com todos os outros que eu quero. E ele agora está enchendo o meu chefe, que ele quer que eu me transfira logo, que o meu chefe arrume alguém. E assim, contou, super feliz, tal. Terminou o tratamento, conseguiu ficar sem dor, a hérnia dele continua, mas ele continua sem a dor, mas ele fica sem dor. Não, mas a hérnia não tem muito como, a não ser que seja cirúrgico. Mas ele conseguiu ficar sem dor nenhuma. Passou 3 meses que ele já não tinha mais dor, ele me ligou e falou, olha, eu queria te dar uma notícia. Eu falei, pode falar. Ele não teve mais enxaqueca, mais dor de cabeça, nenhuma. Geralmente em dezembro a gente ainda mantém o contato, e isso já fazem mais de 10 anos. E ele não teve mais nenhuma crise de enxaqueca. Dá para acreditar que o fato dele alinhar... E aí ele acaba tendo uma vantagem. O fato de ele ter sido criado de uma forma trouxe a ele determinadas habilidades, determinadas competências que... embora, vamos dizer, para o desenvolvimento gerou esse conflito, mas no momento em que ele conseguiu dar vazão para a essência dele, aquelas habilidades só somaram, só ajudaram. E continua trabalhando na empresa até hoje, a empresa passou por uma série de mudanças e ele continua lá e, segundo ele, sem... Quantas pessoas devem estar passando por isso, né? Então, nossa, é aquela coisa do você não olhar a nossa essência. A gente conversou outro dia aqui com a Camille, né? Você conhece a Camille? Sim. E falando sobre culturas, tudo, né? Cultura japonesa, principalmente, né? Que eles têm uma rigidez ali e tal. E eu tenho um amigo que foi pra lá e ele achou muito legal o fato dele pegar a criança que já é boa de matemática e, matemática ficou a melhor matemática que existe. E aí a Camila ela falou, mas será que ele realmente queria isso? Né? Depois ele vai crescendo, não aguento mais matemática. Aí eu falei, caramba, é verdade, né? Então, o lance da criação, né? Cultural, tudo. Eu costumo falar que a gente vive hoje um momento ímpar na humanidade. Que não existe, historicamente, nenhum momento onde nós temos convivendo no mesmo ambiente, vamos colocar o mesmo ambiente planetário, a mesma sociedade, 4 gerações completamente diferentes. Você tem aquela geração que o pai decidia, olha, eu sei o que é melhor para você, você vai fazer isso, estudar assim, vai fazer assado. E eram poucas opções também. Não, então, exatas, humanas e biológicas. Isso, você tinha a forma de educar também.
né? Você tinha a educação era de um jeito. A mãe, Quem cara. tivesse fora era marginalizado. Hoje você tem educação para tudo quando é tipo. Eu costumo falar que tem patotinha para todo mundo. Né? Então, e isso vai dando características diferentes para cada um. E você tem aquela geração que já não aceita, né? A nossa geração. Você queria informação, você tinha que ir na Barça, você tinha que ir em biblioteca, conversar com pessoas mais velhas para aprender, para adquirir. Hoje, a gente disputa com o Google. O papai Google, o doutor Google, qualquer coisa. Ah, mas no Google fala isso. Então, mas não é bem assim. Então, o diálogo, a postura, hoje é muito diferente. E a gente vive esse momento todos convivendo a mesma sociedade. E cada um correndo atrás. Né? Cada um correndo atrás do seu. E, por exemplo, a polêmica. Tô correndo atrás de um emprego. Não sou eu, hein, Ednei? Um amigo meu. Tô brincando. Você percebe na íris do cara uma alteração, digamos, de cannabis, sabe? Alguma coisa que o cara venha... O cara usou entorpecente, bebeu, fumou maconha, vamos, né? Você consegue perceber isso? Porque isso a gente brinca. Não, a gente brinca, mas que é uma o olho realidade. vermelho, né? Não pela coloração do olho, dele ficar vermelho ou não, porque muitas vezes uma noite mal dormida faz com que a parte branca, que é a esclera, fique vermelha também. É verdade. Tá? Mas a pupila entrega. Então, teve um caso, por exemplo, que um paciente falou, olha, eu achei muito legal, tal, vou indicar, meu filho vai vir aqui para fazer. O menino tinha, acho que 16 anos de idade. Veio da escola, foi lá para fazer, tirei a foto da íris, a pupila, porque quando a gente vai tirar a foto, a gente usa uma objetiva e dentro da objetiva tem 4 focos de luz. A gente usa 2 por vez e em algumas situações usa os 4. Quando você tem incidência da luz, a pupila tende a se retrair. Na falta da luz, ela dilata. Como a gente usa o foco de luz, você tira a foto, a pupila está lá dilatadona. Aí a gente pergunta se a pessoa faz quebrou uso... a brisa do cara. Então, a gente pergunta se a pessoa faz uso de alguma medicação. Porque existem medicações que são neurolépticas, tratam sistema nervoso, medicação para depressão, que elas inibem a ação do sistema nervoso simpático. Entendi. Então isso altera a pupila. O menino falou, não tomo remédio nenhum, não. Aí, educadamente, a gente fala, você fez uso de alguma... Aí ele ficou meio assustado, falei, não, vai ficar entre nós. Abriu, né? Vai ficar entre nós. Ele ficou meio assustado. Eu falei, não, fica tranquilo que é entre nós, não vai ter... Né? Eu não vou falar nada pro seu pai. Não, antes de vir aqui, eu dei uma fumadinha e tal. Falei, não foi em cigarro, né? Porque aí ele falou, não, eu fumei um cigarro. Aí eu falei, mas cigarro não costuma fazer isso. Aí ele pegou e falou, não é um cigarro tradicional. Já falei, se entregou. Tá, aí já... Mas quando isso acontece, tipo, numa dessa de RH, você avisa ou você... Não. Não, você fica porque vai a foto, tá, para gerente de RH. Geralmente as empresas que indicam, o RH tem uma certa noção, ela percebe. Porque aí na foto perfil, tá, né? Lá. A análise e o relatório que a gente faz é em cima de comportamento. Então se a pessoa usou, não usou, não... como a foto vai para o pessoal da RH, eles olham a foto, dá para ver que a pupila está bem dilatada. Aí não precisa sentir o cheiro do perfume. Não cabe a mim julgar. Eu tenho uma pergunta para o Ednei. Ednei, quando você vai para o encontro social, né, com a família, com os amigos, é difícil não analisar os olhos, né, da família, dos amigos, para saber como está a saúde?
Então, a gente não analisa para saber como está a saúde a maioria das vezes, tá? Mas, como eu falei no começo, a gente não costuma tá olhando analisando o tempo todo. o tempo todo. Eu costumo falar, senão a gente ficaria louco. Né? Então, assim, se precisa, eu tô com uma dor no joelho. Aí você fala, puxa, olha, tinha uma manchinha em tal, na área do joelho. Então já sei que ou uma manchinha na área da coluna. Então isso daí pode ser da coluna. E, então a informação ajuda, sim, mas a gente não fica analisando o tempo todo, senão a gente ficaria louco. Às vezes por já fazer isso também, né? Não, aí a gente ficaria louco com isso. Não... Agora, que tem gente que a curiosidade é muito grande. Então é um assunto muito legal. Aparentemente parece ser novo, né? Assim, uma técnica nova, né? Então, não é nova. Então, é que você falou bem antiga. Mas o que acaba acontecendo? São poucos os profissionais. Boa. Tá, então, não vamos dizer, para você encontrar profissionais que trabalham com a iridologia, em termos de outras áreas terapêuticas, pouco, né? São poucos. Tá? Tem alguns acabam, como você falou, da adivinhação, acabam extrapolando e aí perde a credibilidade. E aí acaba fazendo isso, perdendo a credibilidade. Entendi. A ideia é a troca. Sim. Então, olha, como é que anda as suas costas, como é que anda a sua coluna, você costuma ter muito inchaço, ou quando a gente vai fazer análise de comportamento, ou até a questão metafísica, a gente pergunta, vai começando dos padrões. Teve uma situação, uma paciente, ela falou, não, eu queria vir para autoconhecimento, para saber também da minha saúde e tal, porque a gente consegue um monte de informações, né, fisiológicas, metabólicas, nutricionais, comportamentais, metafísicas, e se a gente for falar sobre cada ponto, cada item, 4, 5 horas por baixo com a pessoa. Então, geralmente, o objetivo a proposta da pessoa já vai direcionando o tipo de abordagem que a gente vai estar utilizando. Entendi. Não que não utilize outras, mas... às vezes você percebe alguma coisa importante também para falar. O ponto principal. E tudo que eu falava, ela falava, não, mas eu não sou assim. Mas mas não é assim. Não, mas não sou assim. Não, mas nossa, isso não tem nada a ver. Aí eu peguei e falei, olha, estou te falando que são sinais, daí a importância da troca. São sinais que a sua íris tem. Tá mostrando. Inclusive, tem áreas, que é a área de vitalidade, mostra nível de depressão, tendências suicidas ou comportamentos que a pessoa tem que prejudique o próprio corpo. Então, tudo isso são sinais que a gente identifica na íris. Ela negou tudo. Aí, falei, olha, é o que a sua íris, para encerrar, é o que a sua íris está me mostrando. Terminando, ela pegou e falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Tudo que você falou é tudo verdade. Eu estava querendo saber, eu estava testando, eu não acreditava nisso, olha só, mas eu estava testando para ver se de fato o que você estava falando era verdade ou não. Eu não confio nesse tipo de avaliação. E aí ela falou, eu acho que é charlatanismo, mas mediante o que você ia falando, deu tudo certo. Ela falou, mesmo eu negando, eu percebi que a sua resposta não era em cima do meu comportamento. Que aí tem uma coisa que, inclusive, nós falamos da vez passada. Né? O conhecimento não verbal, etc., a gente usa para comunicação, mas quem quer manipular para o mal também faz uso disso. Então, ela, já sabendo disso, ela fez tudo ao contrário. E eu falei, olha, é o que a sua íris está me falando. E aí ela falou, não, de fato isso tem razão. Há pouco tempo, quando a gente vai fazer a terapia, hoje eu uso muito a iridologia
para o processo de terapia também, junto com o mapa comportamental, arquitetura cognitiva. E a paciente era muito tímida. E eu fiz análise da íris, fui falando, falei, olha, vou te falar o que são os sinais, o que ela está me mostrando. E terminou, ela falou, olha, eu não consigo falar, mas tudo isso que você falou é o que eu sinto. Então ela falou, sem eu precisar me expressar. Só que isso, para muita gente, se a gente não tomar cuidado, te tende a fazer uma coisa mais oracular, e a ideia não é essa. Né? O adivinhatório. Tá? A ideia não é adivinhar como você é, não é adivinhar o que vai acontecer. É entender o seu padrão, entender o que acontece com o seu organismo, mostrar os caminhos, individualizar isso e utilizar as terapêuticas para favorecer de acordo com o objetivo. Que legal. Você falou das luzes aí, você trouxe um equipamento aí, aqui para a gente ver. Tem uma coisa que é meio histórica, vamos dizer assim, que é o seguinte. Antigamente a gente usava a lupa, tá? A bateria aqui, até pelo tempo deve ter acabado já, mas e a pessoa tinha que acreditar, então a gente colocava a lupa e ia desenhando na foto lá da íris os sinais. E aí a pessoa tinha que acreditar no que a gente falava. Tá? Com o advento da tecnologia, a gente começou a usar, antes era uma Mavica, a máquina fotográfica que tem aqui. Isso, então. Aí a gente usava a Mavica com uma lente para tirar foto. E aí a coisa já começa a ganhar um outro contorno, porque o que eu estou falando tem a foto aqui para você acompanhar os sinais. Aí, inclusive, para trabalhos, etc., a gente consegue mostrar a lesão no corpo físico e o sinal na íris. Tá? Então, isso daí ajudou. Aí vai tendo a evolução. Né, os disquetes foram sumindo, que a Mavica tinha o disquete, os disquetes foram sumindo, as máquinas ficando cada vez melhores. Aí a gente começou a usar um adaptador para Cybershot da Sony, que aí a gente adapta a objetiva, que essa objetiva é onde é o que vai captar a foto. Que legal. Tá? Tem a objetiva e ela tem os 4 pontos de luz. Não sei se dá para ver. Dá para ver. Daniel, se dá uma força aí. Se não... Show de bola. E essas luzes é para... Essa luz que dá que dá iluminação. As que são, essas daqui, são em 45 graus. Tá. Então ela dá profundidade. Então eu consigo ver relevo. Legal. Essa verdinha aqui, elas são paralelas. Tá? E o fato de ser paralela, eu consigo ver mais geral. Não tem a profundidade. E ligando os dois, eu consigo ver um pouco mais com profundidade. E hoje a gente usa ela acoplado ao celular. Tá? Que a qualidade da foto do celular já é melhor do que a Cybershot que a gente utilizava. Hoje essas câmeras Sony, Canon, profissional, também a gente adapta ela, a objetiva é essa. Mas com o celular facilita muito, né? Facilita, você já tem porque a foto pronta ali. Isso. O que ela acaba ajudando bastante? Ela, no celular, a gente tira a foto, eu já baixo no computador, então no computador tem na TV, e a gente já consegue analisar, falando com a pessoa, mostrando, e a pessoa a gente manda pelo WhatsApp as fotos, então a pessoa pode carregar, se ela vai, que nem eu tenho parceria com alguns profissionais da área da saúde, e tem alguns psicólogos, psicólogas, tem alguns psiquiatras, tem uma psiquiatra que ela sempre me indica, e ela fala, Ed, surgiu tal situação, dá uma olhada na íris do fulano. Aí ela indica, a pessoa vai, a gente tira a foto da íris, eu peço autorização e eu mando para a pessoa e mando para ela.
Tá? E aí muitas vezes a gente conversa e discute sinais, fala, tinha tal ideia, mas eu estou vendo aqui que de fato não é bem o que eu pensava. Olha, isso daqui é exatamente o que acontecia. Então são... Melhor o diagnóstico, vamos dizer, que ela está... facilita muito a avaliação desses profissionais. Que legal. Então a gente costuma fazer muito essa troca de... A gente podia até aproveitar, né, que você trouxe uma apresentação aqui. Tem. Se quiser colocar a apresentação, manda para nós aí, Daniel. A gente mostra aqui o... aqui é uma apresentação que geralmente no começo eu costumo apresentar para o paciente ou para o cliente, para que ele entenda, saiba um pouquinho do que é. Porque muita gente vem indicada. Né, que nessa psiquiatra, vai lá, você vai fazer análise de íris, tem gente que nem sabe o que é isso. Tá? Então, aí explica um pouquinho, pode passar o próximo, que a gente analisa a íris é a parte colorida do olho, embora quando a gente faz análise iridológica, a parte da esclera também é levado em consideração, que a gente chama de esclerologia. A pupila, mesma coisa, que é o que a gente chama de pupilologia. Então, o contorno da pupila manda informação. Cada sinal, cada abertura de fibra traz uma informação diferente. As áreas, daqui a gente chama de transistema nervoso. Aonde ela está apontando, mostra uma ação maior do sistema nervoso simpático. Aonde ela está mais reflexiva, uma ação maior do sistema nervoso parasimpático. E aí, qual é o órgão que está localizado nessa região? Então, a gente consegue identificar isso em termos fisiológicos. A gente pode identificar também, que nem essa íris, é o que a gente chama de uma íris ponta de lança, porque ela tem essas aberturas de fibras, que é a característica do íris flor, e tem a mancha, que é a característica do jóia. Tá? Então, aqui a gente também já consegue falar que é um perfil de uma pessoa que ela gosta... O ponta de lança, todo mundo faz de um jeito. O ponta de lança vai fazer do jeito dele. Todo mundo vai fazendo da direita para a esquerda. O ponta de lança vai fazer da esquerda para a direita. É o chatão já. Tá? Não vou colocar que é o chatão, mas é uma característica dele. Né? Então, quem já é um ponta de lança, por exemplo, se vai fazer algum trabalho que ele tenha que ficar repetindo o que o outro, ou que é determinado, ele já vai começar a ficar infeliz, já vai começar a ficar incomodado, porque falta ali a assinatura dele, falta a cereja do bolo que ele põe. Falta ali vamos dizer assim, a característica dele, tá? Por a cara dele. Entendi. Tá? Então ele sempre, para empreendedorismo, por exemplo, é excelente. Tá? Justamente porque o cara vai precisar empreender e na hora que o negócio dá certo, o grande desafio para o ponta de lança é perceber que mesmo as coisas dando certo, cada dia é um novo desafio. Então vamos dizer que o desafio dele é entender esse processo. Cada dia é um novo dia. Cada novo dia é um novo desafio. Tá? Se quiser passar o próximo. Então, aí aqui quem trabalha com marketing conhece funil de vendas. Olha aí. Aqui tem o funil da análise iridológica. Tá? Não sei se consegue passar, se muda tudo, vai um por vez. Pode ir. Ele passou inteiro. Então, volta um pouquinho lá só para... Isso. Aí aqui tem seria o método RAID, que é o que vai dar essas características gerais, tá? O comportamento geral de cada um. Tá. Depois a gente consegue identificar, em virtude da lateralidade, características que são características ligadas a comportamentos neurolinguísticos. Aí afunilando mais, ou seja, aí é onde começa a ir lapidando. A gente identifica os órgãos de menor resistência, como a gente chama os órgãos de choque. Tá. Na medida que a gente identifica os órgãos de choque, a gente também identifica o padrão
metabólico, ou seja, como a pessoa processa o seu... como ela processa as informações do seu dia a dia. Então, embora tenha uma questão nutricional, mas existe também uma análise emocional relacionado a isso. E a gente fecha com a metafísica, que aí é onde a gente vai construindo, montando o quebra-cabeça. Então, você pode ser uma pessoa que tem lá uma característica, um padrão que seja um padrão joia, ou seja, é mais racional, só que você trabalha com arte, você trabalha com criação, com criatividade. Seu padrão pode ser um padrão mais sinestésico, por exemplo, seu padrão neurolinguístico mais sinestésico, ou mais auditivo, por exemplo. Ou seja, isso daí já vai me mostrar que, embora você seja uma pessoa que racionaliza, mas você tem uma audição mais apurada. Provavelmente, você se identificaria mais com música clássica, uma coisa que é mais estruturada. Tá. Aí a gente já passa para a questão dos órgãos de choque. Então, quais são esses órgãos de choque? Isso vai me indicar a dinâmica que você tem. Então, digamos que o seu órgão de choque seja estômago. Aí mostra que a maneira que você vai digerir a situação, ela é mais ruminosa. Entendi. Tá? Então, geralmente vai ser aquele padrão de pessoa que, nossa, olha, música clássica, eu gosto de música. Aí, trap, funk, nada desmerecendo, Popular, mas isso, não desce, é bem Popular, isso. Aí você já vai individualizando a característica da pessoa. Tá? Ou seja, aí já não desce. Aí a gente já passa para a parte metabólica. Como é que você funciona dentro desse seu ambiente? Tá? Então, se é uma coisa congestiva, ou seja, você não desce, mas você fica enraivecido, você fica ressentido aquilo. Gastrite na certa. Né? Então, aí a gente entra na parte da metafísica. Então, é a gastrite, mas isso está somado mais o quê? Quais as características que você, em termos de percepção de comportamento, tem, que vai perpetuando essa sua característica, ou essa sua dinâmica, que num futuro pode vir a gerar gastrite, se já não tiver, pode vir a gerar gastrite, dificuldade de digestão, aparelho digestório, dificuldade de absorção. Então, esse perfil tende a ter uma dificuldade de absorver, né? Porque só vai absorver o que for clássico, o que for... Eu não sei como falaria, mas você deve conhecer pessoas que são assim de... olha, a música é música, isso daqui para mim não é música. Tá? E pessoa se inflama com isso. Então ela nem cogita. Meu pai é cara, entre aspas, né? Porque ele é o ouvido perfeito, né? Então ele escutou uma nota errada, ele já, nossa, o cara errou ali na terceira, nossa, pá, mas estamos curtindo aqui. E então, ele não consegue digerir aquilo direito, sabe? Então, aí são esses padrões. Minhas tias, irmã, também. Quem tem essa, ou seja, a gente vai pegando essas informações e tudo isso tem na íris. Caramba. E a gente vai identificando isso. Aí, trabalho que a gente tem hoje, com um mapa comportamental, identificando, por exemplo, qual é o conjunto de crenças e valores, qual é o esquema emocional, que a gente pode falar num outro momento que também tem chão para isso. O esquema emocional, a percepção, né, a distorção cognitiva que a pessoa tem. Tudo isso vai ligando com essas características. Tá? Então, se eu tenho uma crença de desvalor, por exemplo, isso daí vai fazendo com que esse meu comportamento seja mais intenso. Por quê? Porque por eu ter lá no fundo uma crença que não é de valor, eu vou tentar compensar isso
de outra forma. Ou seja, se eu já tenho ouvido perfeito, deixar o mais perfeito possível, justamente para compensar esse. Não estou nem falando que seja do seu pai, mas são as crenças. Isso está ligado com a forma de criação. Aí a gente já vai para um outro lado. E é engraçado você falar nisso, e aproveitando o exemplo, porque eu tenho duas tias, né, que também, na família inteira do meu pai, todo mundo é músico, vamos dizer. Tá. E as duas tias é o mesmo esquema, cara. São ouvido perfeito, chatona, né? Tanto que a gente às vezes vai fazer festa, elas põem a partitura, mas toca piano absurdamente ali, não, né? Uhum. Aí a gente vai tocar alguma coisa popular, ô tia, toca aí, tia, mas ela se perde. Ela não sabe ser leve, sabe? Eu não sei explicar exatamente o problema, mas ali aí pá, trava, né? Meu pai ainda é mais maleável, meu pai já vê na malandragem ali e tal, né? Então, tia, é que aí entra aquela questão. O ser leve para ela, o que significa isso? Que aí a gente vai caindo na questão da crença. Mas a rigidez familiar, que é o que você falou, então, dos avós. Isso, a criação vai levando a essas percepções. É que meu pai, assim, né, entregando a família, meu pai ainda saiu um pouco fora desse, né, meu pai ainda, né, é mais loucão, mas as minhas tias, eu acho que até esse lado, olha só que loucura, né, o lado da mulher, né, ser mais... antigamente, né? Mais travada, não sei a gente quê. tem hoje Olha 4 só, gerações vivendo que loucura, né? a mesma sociedade. Putz, então, quem foi criado? A mulher não pode fazer isso, mulher não pode aquilo, mulher não pode aquilo outro. Hoje, mulher não só pode, como tem que. E faz. Né? Você pode tudo. Então, isso daí vai criando esses comportamentos, né, em virtude de como elas percebem. E a percepção, o conjunto de crenças é criado. Né? A gente não nasce com eles, mas a gente vai aprendendo a partir dos valores da família. Vínculo familiar, depois social, escola, trabalho. Né? Aí a gente começa a entender muitos comportamentos que tem hoje, de onde eles vêm. E aí facilita. Se você consegue identificar que, por exemplo, eu tocar Tim Maia é uma coisa que me desvaloriza, tá? Para mim, internamente, que eu falei da crença do desvalor. Se eu entendo isso, poxa, mas e se eu tocar muito bem Tim Maia? Se eu tocar melhor que o Tim Maia? Ou seja, são perspectivas que, na medida em que eu fizer isso, vai quebrando e vai ajudando a mudar essas crenças. Tem o lance da regra, por exemplo, tem que ser muito certinho. Posso tocar Tim Maia, mas tem que estar numa tablatura ali certinho, no compasso certo, tudo certo. Não tem a leveza. O improviso, né? Aquela coisa do... Você deu uma olhada na íris da minha tia, hein? Antes de vir aqui. Esse foi só um exemplo, pode passar outro. Só um exemplo. Então aqui é aquilo que eu falei que é do padrão básico. Esse daqui é um padrão corrente. Tá? Ou seja, as fibras, elas são todas unidas. Olha que diferença da outra olho, né, cara? Isso. Olha só. E aí tem uma outra característica nessa íris, já ajudando. Tá vendo essas linhas brancas? Sim. Essas linhas brancas é o que a gente chama de anel de realização pela metodologia do Haid. Tá. O que é anel de realização? Mostra a alta capacidade que a pessoa tem. Quando a gente fala de anel de realização, é como se fosse um turbo. Tá? Serve para o bem, serve para o mal. É por isso da metáfora do turbo. Se você tiver propósito, se você tiver objetivo, ele te leva lá para cima. Sabe aquela pessoa que era morador de rua, virou empresário, ficou milionário? Lá para cima. Se você não tiver propósito de vida, se você não tiver objetivo, tiver meio perdidão, na mesma força, na mesma intensidade, te joga lá para baixo. Então, tendência de depressão, lembra quando eu falei tendências suicidas? Se você tiver uma continuidade nessas linhas, fazendo a volta, vai mostrando essa tendência ao suicídio ou ao autoflagelo, a comportamentos que prejudicam o próprio corpo.
E quando a gente faz análise pela fisiologia, esses sinais são chamados de anel de ansiedade. Tá? Também, na medida em que o objetivo, ou eu não me percebo realizando esse objetivo, minha ansiedade vai lá para cima. Então, isso também são informações, pode significar, por exemplo, uma hiperatividade. A criança é hiperativa. Você olha, às vezes tem criança que aparece, criança, 7, 8 anos de idade, porque antes a gente não avalia porque a íris ainda não está formada completamente. Com o pedido, faz uma avaliação em virtude de uma possibilidade de transtorno de hiperatividade, TDAH. Tá. Aí a gente tira a foto da íris e fala, gente, não tem nada disso. Aí você vai ver, é porque a pessoa é desmotivada da aula, ou ela é muito inteligente, e aí tem a questão da escola, tem 30 alunos, e o cara pega rápido, e eu continuo, não tem atividade para ele. Aí ele começa a atrapalhar os colegas, começa a se distrair com outras coisas. Mas por quê? Porque não tem motivação em sala de aula. E aí vai classificando como TDAH. Entendi. Então tem muito disso que aparece. Tenta passar o próximo, Daniel. Então, olha, o joia. São várias manchas. Tá? As fibras, você não tem fibra aberta, mas tem várias manchinhas, que a gente chama de mancha psórica. Isso está associado, dentro da fisiologia, à retenção de toxinas medicamentosas, geralmente. Nossa. Então, se a pessoa faz uso de medicação ou fez uso de medicação, muitas vezes isso vai aparecendo na íris. A íris joia é aquela pessoa que é o racional. Tá? Ou seja, que você pergunta como é que ela se sente, ela fala e te explica o porquê. Então, eu gosto dessa objetiva. Ah, mas por quê? Não, eu gosto dessa objetiva porque ela é assim. A pessoa tenta racionalizar tudo. Tá. E o grande motivo que faz com que essas pessoas, por exemplo, me procurem é o fato de eles falarem, estou deprimido, estou me sentindo estranho, mas não tem nada que justifique, ela não entende o que é isso. A vida tá boa, mas tá... Que loucura, né? Trabalho no que eu gosto, tenho uma família que me ama, tenho uma estabilidade financeira, mas tem uma tristeza que vem lá de dentro que eu não entendo. Tá? Mas justamente porque sentimento é sentimento. Você gosta do azul porque você gosta do azul. Tentar explicar. Tanto tem uma pesquisa inglesa que fez o seguinte. Pegou homens casados, acho que foram 83 homens casados, e pediu para eles descreverem qual era a mulher ideal para eles casarem, né? Falando, sua esposa, qual é a sua esposa ideal? Não é a dele. Descreveram. Mais de 90% não descreveu a mulher que casou. E aí, a última pergunta é, você ama a sua esposa? Muito. E esses mesmos falaram, amo minha esposa. O objetivo do trabalho era justamente mostrar isso, que racionalmente é uma coisa, emocionalmente é outra. Os dois convivem. Eu costumo falar que a gente tem uma administração dupla, tá? A emoção e a razão, o raciocínio. E elas precisam se harmonizar. Tem hora que a emoção vai ditar o caminho e tem hora que a razão vai ditar o caminho. Então, o íris joia, ele tem o desafio dele é justamente esse. Como eu vou lidar com as minhas emoções. Pode passar o próximo? Então, aqui é mostrando o acúmulo que tem nas fibras. O outro? Então, daqui é uma íris-flor. Nossa, olha. Tá? Ou seja, as pétalas são todas, as fibras são bem abertas. Que é o que a gente chama da íris do artista. Não que as outras não tenham a criatividade, mas sim, essa é aquela criatividade. Mas você vê nítido, que você fala, de onde né? tem. Nossa Senhora. Tá? E legal. Esse já é o contrário do joia. Tá. Justamente por quê? Porque o flor vive de acordo com o estado emocional. Ontem era o dia mais feliz da vida, estava aquele sol. Hoje é o pior dia da vida dela. Para um joia entender isso,
na convivência é um desafio. Tá? Porque se sair aquele sol agora à tarde, nossa, é o melhor dia hoje. Eu falei, mas para lá, você não acabou de falar que era o pior? Uau. Agora é o melhor. Então, o flor se diferencia pelo seu estado emocional. Ele pode estar amando essa água e 2 minutos depois fala, nossa, tá horrível. Nunca tomei uma água tão ruim na vida. Nossa. Aquela coisa bem dramática. Aí você fala, nossa, essa é a melhor água. Você fala, mas é a mesma. Ah, não, mas agora é diferente. Porque o estado emocional da pessoa é diferente. É muito. Tá? Por isso é chamado de artista. Você vai ver muito artista. Nossa. Tem os pitis da vida aí. Ixi, pode passar o outro? Esse daqui é o corrente, aquele que a gente que eu mostrei. Olha, mas olha a diferença, né, cara? Meu, impressionante. Pode passar outro? E esse é o ponta de lança. A olho nu a gente não vê muito isso, né? Muitas vezes, quando a gente vai falando as características, a pessoa fala, eu sou esse. A gente tira a foto e fala, não é. Poderia ser, mas não é. Não é. Tá? O corrente é aquela pessoa que, eu costumo falar que aquele funcionário que se vestir a camisa da empresa, gostar da proposta da empresa, é aquele que larga a família para se dedicar para a empresa. Tá. Aniversário de 60 anos de casado. A empresa está precisando de mim, tchau. Quando der a gente viaja. Tá? Então é aquele que veste a camisa. O ponta de lança, como nós já falamos, né, tem a mancha e tem pétalas. Tá. Então mistura um pouco as características dos dois. Nesse caso, são poucas pétalas, comparando com um flor, por exemplo, com aquela primeira imagem, e também são 2 manchinhas. Então mostra que tem um conflito, mas é um conflito que, vamos dizer, uma insatisfação tá. entre aquilo que a pessoa quer conquistar, quer fazer, e aquilo que o ego dela pede, exige. Pode ver o outro, que aí é a mistura entre o corrente e o flor, ou seja, tem fibras fechadas e algumas pétalas, que aí traz a característica do corrente somado com a do flor, mas a gente vai identificar quais são as áreas e em cima dessas áreas a gente vê a característica onde a pessoa é mais impulsiva, mais emocional. Entendi. E a gente divide, né, para formar o mapa como se fosse um relógio. Tá? E aqui, por exemplo, seria o equivalente a 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Esse daqui é um mapa de Raid, que é um mapa comportamental. São 46 áreas. Aí a gente vai colocar dentro aqueles sinais, aquelas pétalas, qual área aquelas pétalas, aqueles sinais estão. E isso vai trazer informações de nascimento, de comportamento. Às vezes a pessoa passou por um trauma na apresentação de um trabalho. Vai aparecer aí. Nossa. Tá? A gente costuma falar o seguinte, principalmente quando a gente trabalha sobre traumas. O trauma não necessariamente ocorreu algo de fato, mas é como a pessoa interpretou. Tá. Então, de repente, você tem aquele tio que fala alto e naquele dia estava mais sensível, ele falou alto, você achou que ele estava brigando, berrando com você. Aí fica registrado ali, tá, como se fosse um trauma, embora de fato não tenha acontecido. Então, no cronorísco, a gente identifica mais ou menos a idade e aconteceu alguma coisa, figura masculina ou figura feminina. E aí a pessoa que vai trazendo, não, olha, aconteceu isso. Nossa, quando eu nasci tinha isso, nossa, em tal idade, e aí essa conversa a gente vai conseguindo falar, então esse sinal é por isso. Caramba, que legal. Vê o próximo? Isso daqui é uma outra coisa filosófica. Tá? A gente pode usar os sinais da íris, a iridologia, trigrama, isso, para a interpretação de trigramas e hexagrama, para entender o momento de vida que a pessoa está passando. Nossa, que legal. De acordo com esses sinais, com essas manchinhas aqui,
esses raios solares, essas linhazinhas todas. Que legal. Pode passar o próximo? Esse é um mapa fisiológico, tá? Que a iridologia brasileira é uma das mais reconhecidas no mundo. Mas por quê? Você tem o método RAID, é um método americano, tem o método alemão, o cronerisco italiano, o Bernard Jensen é americano, mas cada um tem uma interpretação diferente em cima de determinados sinais, determinadas características. O Dr. Celso Batello, que é um dos precursores, um grande expoente aqui no Brasil, o que ele fez? Ele começou a utilizar a tecnologia e juntar todos os modelos. Então ele foi sobrepondo tudo isso que foi aparecendo e aí chegou no mapa. Então, aonde tiver a marca, onde tiver a mancha, lembra quando eu falei da pupila? Se tiver a pupila retificada, vai reforçar uma alteração em toda essa faixa. Nossa. Aí a gente vai observar, identificar o que é, se é coluna, se é bexiga, se tem algum problema, se é um órgão de choque. Tá? E existe hoje, tem a iridologia moderna, chamada iridologia moderna, que é do John Andrews, se não me falha a memória, que ele é um inglês, e ele faz uma série de pesquisas onde ele vai observando patologias e vendo que X pessoa, 86% das pessoas que têm hipotireoidismo têm alteração aqui, e aí ele vai pegando e vai classificando em termos de porcentagens o número de pessoas do estudo, tal, também é bem interessante, bem legal. Caramba, que legal. Aí pode passar o próximo. O outro. Ixi, vai... Isso, aí como a gente faz? Antigamente, a gente usava uma folha transparente, tá? Era como é que chama? Que você colocava a luz assim? Do retroprojetor. Isso, um acetato de retroprojetor. Que aí você tira a foto da íris, coloca na tela, por exemplo, do computador, e aí a gente colocava por cima para, olha, esse sinal, até para mostrar, esse sinal corresponde a tal área. Nossa, que então legal. A gente usava isso. Hoje a tecnologia facilita. Então pode pôr o próximo. Direito, esquerdo. Aqui, lembra quando eu falei das vitaminas, etc? Sim. Então, esse é o mapa relacionado a vitaminas. Tá? Então, para cada órgão, para cada área do corpo, as vitaminas, se aparecer uma pétala aqui, mostra uma deficiência dessas vitaminas. Aí você usa... Que legal, cara. Pode passar o próximo. Aí a orla pupilar interna, né? Ou seja, a leitura que a gente faz através da pupila. Acupuntura, a gente pode usar a acupuntura para fazer através dos sinais da indicação do estado dos meridianos. Aqueles, com fura o olho, é isso? Não, a gente faz. Embora exista acupuntura ocular, tem. Nossa, mas essa daí não dá para. Eu não confio muito, não. Meu Vai Deus que do céu. dá uma errada ali, já viu. Nossa, que aflição. Vai que vem uma errada ali. Pode passar o outro? Aqui é uma outra maneira de analisar, que é através de angulação. Você vai ver qual é o ângulo que tem o sinal. Pode passar o próximo. Tá? Aí aqui são de alguns pacientes, né? Então, pacientes que voltam tempos depois. Então, daqui foi em 2010, daqui em 2020, 10 anos depois, as mudanças que tiveram na íris. Tá? Aí você vê a mudança da coloração, vê características de sinais. E um detalhe, tá? Essa foto foi tirada com a mesma câmera, tá? E com a mesma objetiva. Tem um que a gente usa, esse daqui é de um paciente, tá? Ou seja, eu não fiz nenhum tratamento, né? A pessoa que foi fazer
tratamento por fora, tratamento médico, etc. E olha o desgaste, olha a orla pupilar interna. Nossa, e a manchinha aumentou lá também, hein? Sim, que aí você vê a evolução do problema, o quanto a pessoa desgastou. Aqui a gente pode pegar cada mancha dessa, a coloração da mancha também interfere, tá? E aí a gente vê qual é, aqui ó, a tecnologia, a gente joga o mapa em cima, tá? Já consegue identificar as áreas do corpo que levam ao problema. Que legal. Essa daí é outra íris. Aqui, só para mostrar um outro, daqui foi um tratamento de uma paciente, tá? Que esse daqui foi o antes, aqui. Tá, esse daqui foi o antes, daqui 2 anos depois. Nossa, que tá? diferente. Fazendo controle alimentar, aqui com as terapias integrativas. Ali já bem melhor, né? Com Tá? mais saúde. Aí já se sentindo muito Ali melhor. já tá morando na praia, sossegada. Tá, aí aqui a mesma coisa, olha, já a iluminação em 45 graus ajuda a dar essa profundidade. Parece uma foto de outro planeta, assim, sabe? É. Não é mó legal. Olha, não parece... Então, essa daqui, a gente Olha, identifica. Lembra quando eu falei daquela faixa branca? Olha, isso daqui, ó. Caramba. Tá? Que é um nível de colesterol mais aumentado. E essa parte vermelha, assim, que, né, É a parte da esclera. Isso também, tudo junto ali. Também colabora com as informações. Nossa, é muito incrível Essa isso, né? pessoa, ela faz uso de medicação, ela tem um problema autoimune e faz uso de medicações fortes há mais de 10 anos. E aí você vê a própria coloração das fibras também vão mudando. Ednei, qual a íris, vamos dizer assim, mais peculiar que você já viu, né? Porque a gente vê assim, a gente fala, nossa, que obra de arte, né? Nossa, pra gente. Mas teve alguma que você já pensou, nossa, essa é muito diferente? Assim, eu diria que uma não é igual à outra. Então, elas... É comum a gente olhar e eu falo, nossa, que íris linda. Mas não é uma que sobressai mais a outra. Você tem características, por exemplo, essa, pela medicação, pela característica tal, acaba tendo uma coloração que não é comum a outras. Tá? Agora, você tem os desenhos, né, que vão se formando, e isso vai abrilhantando a íris, mas não que vou falar, olha, essa daqui eu tenho condições de eleger uma como mais diferente. Tá, aí é da mesma pessoa. Uma coisa que pode acontecer também, uma íris do olho tem uma característica, tem um perfil, e a outra íris outro perfil. Tá? Aí muitas vezes a gente identifica mudanças de personalidade através dessas características. Isso daqui é uma... se a gente observar, tem as pétalas, e repara que tem um esbranquiçado debaixo de cada fibra. Isso é uma íris extremamente estressada. Esse está morando em São Paulo ainda. Esse daí estava... Tá lá no centro ainda. Tá, e aí eu... Olha, cara, olha. Então, por isso que eu tô falando, cada uma você vai olhando e fala, gente, que lindo. Essa ganhou. Tá. E aí você vê uma outra, tem outras. Tem uma loja no Shopping Eldorado que eles tiram foto, mas não é para análise iridológica. Eles fazem quadros, eles trabalham a íris. Como obra de arte. Isso, né? E aí você sai de lá com um quadro. Que legal. É lindíssimo. Aí a gente joga em cima e vai analisando, para cada pétala a gente vai analisando o significado das áreas e compondo, e muitas vezes perguntando para a própria pessoa. Como... Eu tenho uma dúvida aqui, Ednei. Transplante de córnea. Não muda. Não muda? Não. Nada? Nada, porque você tem... A córnea ela é transparente, né? Então,
a fibra, a íris, Não muda nada. não altera. O que altera? O que a gente consegue identificar, por exemplo, a pessoa faz o transplante ou ela faz uma cirurgia, aí muitas vezes a gente vê um risquinho. Que seria onde foi feita a cirurgia. Mas não que atrapalhe a interpretação da íris. O que atrapalha, por exemplo, deficiente visual, que teve lesão do nervo óptico, aí as informações não são fidedignas. Tá? A chance de erro aí é grande porque eu não tenho o estímulo que vai para íris. Para íris. Cara, interessante isso também. A gente olha, por exemplo, tem pupilas que tem, em vez de ser redonda, elas são ovais. Isso vai mudando, mostrando também mudanças de comportamento, mudanças de estados fisiológicos ali. E para quem usa óculos, não tem nada a ver assim, né? Não. Você não é a sua área. Não, oftalmológica não. Não, se usa óculos. O que às vezes acontece, a pessoa está com lente, e aí quando você tira a foto aparece a lente, e pode acontecer, como na hora da foto a luz dá uma certa distorcida, mas na imagem a gente consegue ver. Caramba, muito legal. Então não atrapalha. E me fala, como é que a gente acha você na internet? Porque eu acho que muita gente vai querer dar uma olhada no olho. Vocês podem marcar pelo WhatsApp, tá. Né, que é 11 991 121986. Eu tenho um site, edmanojo.com.br. Tem os canais nas redes sociais, Edmanojo. Tem, acho que é @edmanojo, né, que fala. @edmanojo no Instagram. Legal. E @edmanojo no Facebook. E tem Ednei Fernando Manojo também no Facebook, que é mais pessoal, mas são nas redes sociais. Maravilha, que legal. Ficou faltando alguma coisa? Não sei. Ficou faltando aí, Daniel? Eu estou bem satisfeito com a visão. Eu tenho mais uma pergunta só. Pergunte. Sobre a iridologia, né? Tem algumas práticas, né, também, como aromaterapia, né, e meditação, onde a iridologia pode entrar, né, em conjunto com essas técnicas para o relaxamento, né? Então, a iridologia é uma técnica de avaliação, tá? Então, por exemplo, a gente avaliou ali, vamos pegar o exemplo que nós citamos. Problema na parte do estômago. Posso usar óleo essencial de camomila. Tá? Aí, a avaliação que é feita de acordo com a terapêutica do profissional vai ser fundamental para a estratégia que vai ser utilizada. Sim. Tá? Então, eu posso ver o floral. Tá? Então, vamos pegar de novo lá. Qual foi o padrão que eu falei? Foi o padrão joia. Né? O padrão joia. Padrão joia, a pessoa é muito racional. Então a gente vai olhar florais, por exemplo, que trabalhem com a questão estimulando a sálvia, por exemplo, do Florais de Minas. Vai trabalhar a questão da diminuição da racionalização. Lemon vai fazer com que a pessoa valorize o seu estado emocional. Então a gente consegue florais para isso. Pode utilizar os óleos essenciais, né? Então, por exemplo, limão, eucalipto. Aí a gente consegue, aí entrando um pouco na área da aromaterapia. O óleo essencial, ele tem uma personalidade, que é a personalidade do óleo, a personalidade da planta. E a pessoa reage àquele óleo de acordo com a maneira pela qual ela reage com pessoas que tenham personalidades semelhantes. Então você tem óleo essencial, por exemplo. Vamos dar um exemplo que é muito comum, a pessoa falar, lavanda é ótimo para dormir. Aí vai ter gente que vai falar, não, mas lavanda para mim me deixa ligada, não rola. Aí você vai ver a personalidade do óleo essencial de lavanda é uma personalidade de racionalização. Ela ajuda, tanto que a lavanda é chamada de o grande professor. Tá? Então, mas não é que deixa a pessoa mais racional. É a questão da análise, ajuda a pessoa a identificar o que está escondido.
Então, de repente, eu gosto de, penso muito, etc. Aí eu uso a lavanda para dormir, aí começa a vir um monte de pensamento, Ah, tá? Porque potencial. às vezes aí a personalidade eu me incomoda, me irrita ou me embrulha o estômago se alguém começa a me falar muitas verdades. Tá? Aí você começa a identificar como a pessoa reage, como ela vai responder àquele óleo essencial. Então a iridologia, a partir do momento que você vai tendo esse perfil, vai ajudando. A gente pode somar isso, por exemplo, tem umas íris que tem como se fossem uns floquinhos brancos. Isso é congestão, indica uma diminuição, uma congestão do sistema linfático. Então, usar óleo de vetiver, óleo essencial de vetiver, óleo essencial de laranja, numa drenagem linfática, por exemplo, junípero vai potencializar. Então, de acordo com a terapêutica, acupuntura. Eu sei que tem lá o meridiano da bexiga está alterado. Então, já vou usar a acupuntura para tratar esse meridiano. Então, como é uma avaliação bem completa, vai de acordo com a expertise, de acordo com a técnica que o profissional tem. Sim. Né? Como eu trabalho de ponta a ponta, então vai dar parte vibracional, parte cognitiva, e aí a gente vai usando para trabalhar tudo isso. O que eu enxerguei com a iridologia... Você pode falar melhor que eu, né? Foi um colírio para a minha... Não, o que eu acho legal que você explicou pra gente sobre iridologia é que ela dá um caminho muito amplo dentro das terapias. Então, por exemplo, eu posso me conhecer. Sim. E aí eu busco o tipo de ajuda que eu quero, né? Então, às vezes pode ser uma ajuda psicológica, pode ser uma ajuda nutricional, como você estava falando, né? Ou até cultura, terapias e tal. E pensando nisso, é até mais legal eu ir primeiro para uma iridologia, até antes, e entender um pouco melhor do que está acontecendo comigo, né? Para depois buscar uma terapia mais assertiva, vamos dizer, né? A gente consegue, por exemplo, a partir do momento que a pessoa tem a conscientização, abordagens diferentes. Quando eu digo que tem alguns psicólogos que indicam o paciente para a gente fazer análise, é justamente por isso, que aí eles já sabem que estratégias eles vão elaborar, que abordagem eles vão fazer. Só por essas características principais do método Haid, por exemplo, dá para identificar características de aprendizagem. Então, para aluno, ou para você ter esse autoconhecimento, vai te favorecer muito justamente para quê? Se eu identifico que eu sou mais auditivo, então, em vez de eu ficar tentando decorar, eu gravo eu lendo, e aí eu vou ouvindo, ou vou ouvindo em forma de podcast. Isso vai fazer com que eu consiga aprender mais rápido, e eu não perco tempo com outras formas que acaba me atrapalhando. Isso é muito legal mesmo. Então isso ajuda bastante. Legal, Dinei. Você foi um colírio para os nossos olhos hoje. Queria agradecer demais de novo, Dinei, aqui no Mundo-Terapia. Eu que agradeço. Foi sensacional. Esse assunto para mim é incrível, cara. Eu acho muito legal. Também sou suspeito para falar, mas tudo, né? Eu agradeço. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai... pode deixar que a gente vai pôr o dedo no seu olho lá. Vamos esclarecendo. E é engraçado, porque tem gente que fica com medo. Porque a gente vai tirar a foto e aí... vai entregar a pessoa. Então, e tem umas coisas que... Por exemplo, tinha uma aluna que... na aula, no curso, a gente faz análise dos alunos. Então você vai aprendendo, então o aluno tira a foto e a gente vai discutindo, vai analisando. E uma aluna não conseguia ficar com o olho aberto o suficiente para a gente conseguir tirar a foto. Ela não conseguia. Aí quando ela viu que não era nada demais, falei, vamos tentar de novo?
depois que ela viu analisando de outros, tal, ela falou, vamos ver. E assim, não que ela tivesse feito de propósito, mas aí a segunda... Mas o corpo já estava... o corpo reage. Aí a segunda a gente já conseguiu. Tem gente que tem fotossensibilidade, então aí às vezes a gente tem que pedir para a pessoa abrir e ficar segurando para conseguir tirar. Tem que comprar aquele negocinho do filme do Laranja Mecânica que fica... Então, é uma boa ideia. Eu sou japonês, né? Para japonês é mais difícil. Então, eu vou te falar que não, tá? Mas a grande questão é o quanto o oriental consegue ficar com o olho aberto, tá? Porque ele abrindo o olho, que nem tem uns que abrem o olho e consegue ficar. Tem outros que você vai colocar, vem o foco de luz, parece que fica mais ainda. Eu tenho um amigo, ele é taiwanês, acho que é. O olho dele é mais fechadinho ainda, né, do que do Daniel, por exemplo. Então, aí geralmente a gente tira por partes quando acontece isso. Aí precisa do equipamento da Laranja Mecânica. Aí isso ajudaria bastante. Mas aí com a mão mesmo, a pessoa já vai apoiando, né? A gente consegue tirar foto. Sem dor, sem crise, né? O importante é isso. Tudo para o bem-estar, né, Ednei? Isso é verdade. Legal, Ednei. Obrigado, viu, cara? Valeu mesmo, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado pelas perguntas também, Daniel. Show de bola. E podendo aí contribuir, só Fechou. falar. Obrigado, valeu, Ednei. Eu que agradeço.